Oi, pessoal! Então, como eu falei, eu tô aqui em Higienópolis com o Alessandro. O Alessandro é o proprietário da empresa Smart for Home. É uma empresa especializada em automação residencial, comercial também. Predial também. E predial também. E a gente veio visitar esse apartamento, que foi um projeto bem bacana, e ele vai explicar um pouquinho de como foi feito, como foi a ideia original e até como foi crescendo até, né? O desejo do cliente, aos poucos, ele foi até aumentando esse trabalho, porque percebeu a praticidade que dá no dia a dia, ele tem criança, enfim, para a família, um trabalho bem feito de automação. Então explica um pouquinho pra gente, Alessandro, como foi o trabalho. Aqui eu sei que você fez, você estava em obra, então é legal você falar um pouco disso, mas dizer também como a gente pode fazer quando a gente já está com o apartamento pronto, que não há necessidade de quebrar, ou o que haveria necessidade se for o caso de quebrar, certo. Enfim, de passar algum cabo. Esse apartamento ele contou com um sistema totalmente sem fio, tá? A quantidade aqui ela é um pouco grande em relação aos circuitos de iluminação. Temos 48 circuitos de iluminação, 8 janelas persianas, cortinas, equipamentos de ar-condicionado, áudio e vídeo. Então, assim, a solução adotada foi uma solução sem fio, onde não requer a necessidade de passar cabos específicos para comando de iluminação. A infraestrutura ela é parcialmente aproveitada, se não quase na íntegra, né? O sistema sem fio, só para a gente deixar bem claro, ele, pelo que você me falou, ele não encarece a obra, pelo contrário. Não, o sistema sem fio ele tem o propósito de evitar aquela necessidade de implementação de cabos exclusivos para automação. Então, o sistema sem fio ele conta com módulos de interface que são distribuídos no apartamento, no imóvel, né? E ele se comunica com uma central de automação de forma sem fio. Não é o Wi-Fi que nós utilizamos no dia a dia, é um sistema proprietário, mas com o propósito justamente de não onerar o proprietário ou a obra com cabos específicos para isso. Que acabaria saindo mais caro a utilização de cabos próprios. E esse lance dele não usar o seu Wi-Fi é bacana porque ele não sobrecarrega a sua rede, a sua internet. Sim. Então você continua com as suas máquinas trabalhando normalmente e ele não... O comando também é feito através de interruptores pulsadores convencionais, então para o dia a dia de quem usa a casa, o apartamento, ela pode usar sem saber que tem automação, porque ela pode pressionar, ligar, desligar e não obrigatoriamente precisa estar com o aplicativo aberto. Claro que com o aplicativo a proposta é justamente trazer isso para a palma da mão e poder fazer o comando de uma mas forma isso é ordenada. interessante ele falar, porque de repente você ou mora ou vem muito familiar, pessoas mais idosas que não têm esse hábito de ficar usando tudo pela... Enfim, não altera em nada. Mas sei lá, você tem um pai, um tio idoso que vem, você consegue fazer tudo pelo interruptor, pelos a ideia é trazer para o ambiente, para o apartamento, para casa, uma condição de utilização normal, onde as pessoas ligam e desligam as luzes da forma convencional. E também ligação diferenciada. Também pelo aplicativo, no contexto de você transformar o ambiente num ambiente inteligente. Então, ligar e desligar a iluminação pelo celular é a mesma coisa que você ligar e desligar na parede, só que você pode combinar isso com outras ações. Sim. Então, você pode configurar, fazer uma pré-configuração para que isso se torne uma cena onde você ligue determinado ambiente, abra uma janela, ligue um ar-condicionado, desligue uma TV. Enfim, tudo aí que tiver integrado numa automação se torna possível de ser comandado pela palma da mão e por uma inteligência também que pré-estabelecida em função do que você tem. Então, aqui nesse cliente específico, nós temos alguns dispositivos de entrada, que nós chamamos de variáveis de entrada, que são sensores. Então, aqui eu consigo ler temperatura ambiente, consigo ler luminosidade, e aí com a luminosidade eu consigo tomar uma decisão de abrir e fechar uma persiana, ou ligar um ar-condicionado se estiver muito quente. Então, assim, isso tudo traz uma autonomia e uma inteligência para o ambiente, que é o propósito da automação residencial. E o conforto, né? Porque se você pensa, um dia muito quente, que nem a gente vem tendo, o cliente vem para casa, ele do trabalho dele ou do meio do trânsito, ele já pode... Vou chegar daqui a 20 minutos, né? Ver lá pelo aplicativo, pelo Waze. Também tem um sensor de intrusão, que é um sensor de porta, e saber que alguém entrou em determinado questão de horário. segurança. Exatamente. Então, tudo isso daí, as variáveis de entrada, elas são interessantes para você fazer a combinação e a residência ela ter uma autonomia de executar algumas coisas, você estando ou não nela.
entende? Não, e aí é importante a gente falar que hoje em dia esses sistemas, eles já estão disponíveis e ao alcance, sim, de praticamente todo mundo, né? O custo, ele não é tão absurdo, então é legal a gente pelo menos, sabe, vocês tendo a possibilidade, o Alessandro, ele faz parte da plataforma, entra em contato, troca uma ideia, é uma forma de você às vezes levar um serviço para o seu cliente diferenciado e que ele nem sabe que ele tem condições de ter. Porque às vezes, antigamente, a gente pensava que tudo era muito absurdo, não cabia, né, na nossa obra, em questão de custo. E hoje em dia a obra já pode até estar pronta, você tem um cliente que você considere uma pessoa apta a ter um serviço desse, uma pessoa que gosta, né, de tecnologia, gosta de coisa diferente, e vale a pena, troca uma ideia, chama o Alessandro, quanto ficaria, como que a gente pode fazer para implementar, mesmo no ambiente já pronto, e às vezes você está agradando um cliente seu, uma pessoa que às vezes você não vê há um tempo e ele vê que você lembrou dele. Isso é bem bacana, né? Claro. Isso é bem legal. Até para fazer um o sistema que eu utilizei aqui, ele tem uma alta capacidade de escalonamento. Então eu consigo começar com um sistema simples. E de repente ir crescendo. E aí crescendo em função da necessidade do cliente. Não precisa ter... Isso é legal, porque às vezes faz uma coisa menor que o cliente não está acostumado, ele tem medo de gastar muito, você faz uma coisa menor, ele acaba se acostumando com aquilo, vê o quanto aquilo vai beneficiar a vida dele, a família, aquela situação toda, e ele aí dá os upgrades que ele achar interessante. Sim. E para você, a gente, enquanto arquiteto, é legal porque a gente mostra para o nosso cliente que está pensando nele, na família dele, na melhora dele. Sem dúvida, Então, é isso mesmo. Então, legal, Ok, gente. muito obrigado. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.